Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder ter você por aqui. Estamos hoje com mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você ainda não é inscrita neste canal, eu já convido você a se inscrever neste canal, porque este canal é um canal que tem muito conteúdo bom, que irá agregar na tua vida espiritual. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid. E este é um canal para os cristãos, é voltado para a palavra de Deus, para acrescentar o teu conhecimento e na palavra de Deus e nas escrituras sagradas. Então seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, já aproveita e já compartilha aí com seus amigos. Estamos iniciando uma nova playlist aqui no nosso canal, Pérolas Diárias da Bíblia. Então vamos à nossa pérola do dia. E a pérola do dia é os nossos olhos. Vamos falar sobre os nossos olhos. Vamos então à palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, que nos fala a respeito deste assunto. E o título desse vídeo é A Cobiça dos Olhos. Os olhos são então a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia Sagrada que nos falam a respeito de pessoas que descuidaram do seu olhar, descuidaram de uma parte tão importante que é para nós, que é a nossa visão. A palavra fala, em que os olhos são como se fosse uma lanterna, uma candeia, uma luz que ilumina a nossa vida. Então, se nós olharmos para as coisas de uma forma profundamente sincera diante de Deus, com o coração puro, então nós teremos êxito na nossa vida. Mas se os nossos olhos forem maus, ele então trará trevas para nós, Terá um caminho tortuoso, trará muitas lutas, muitas batalhas. Nós podemos ver que em Provérbios nos fala que nós devemos sempre olhar para frente, manter o olhar fixo no que está diante de você. E em Hebreus também vai nos dizer, fitando os olhos, tendo os olhos fitados no Senhor Jesus. Mas nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia Sagrada, ao qual pessoas que não olharam, não usaram dos seus olhos de uma forma como uma luz para iluminar o seu corpo. Pelo contrário, usaram os seus olhos para a maldade. E nós podemos ver esta palavra no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, versículo 2, que nos diz que Davi, olhou para Betseba quando ela estava tomando seu banho. Então, ao Davi olhar para aquela mulher, ele deveria ter desviado o seu olhar. E por causa deste pecado, então, sobreveio a ira de Deus sobre Davi. Nós podemos entender que Davi se reconciliou, se arrependeu diante de Deus. Ele reconheceu o seu pecado. Davi pecou com os olhos, Pecou através dos seus olhos, olhou com segundas intenções, E a palavra vai nos dizer, que aquele que olhar para a outra mulher, isso se encontra no Evangelho de Mateus, que todo aquele homem que olhar para outra mulher com segundas intenções, com o seu olhar, ele já cometeu adultério, Ao desejá-la, ele cometeu adultério no seu coração. Então nós vemos a importância de nós cuidar os nossos olhos, cuidar do que nós estamos olhando, cuidar com que intenção estamos olhando, as coisas que estão ao nosso redor. Então a palavra vai nos dizer, que nós devemos olhar e fitar o nosso olhar para o Senhor Jesus. Então Davi, ele foi perdoado, ele reconheceu o seu pecado, Deus perdoou o seu pecado, reconstituiu a sua aliança, renovou a sua aliança com Davi, mas as consequências deste pecado foram graves. Deus disse para ele, eu te perdoo, vou me reconciliar com você, mas você irá colher do seu pecado, que é então que o seu primeiro filho nascerá morto. E aconteceu isso. Nós podemos ver na história sagrada, na Bíblia Sagrada,
que Davi então ele colheu, né, do seu pecado, ele colheu o fruto do seu pecado. Quando a Betseba engravidou, ela ganhou o seu filho e o seu filho nasceu morto. Então nós podemos ver que a cobiça dos olhos é algo muito profundo que está falando a palavra do Senhor, que nós venhamos cuidar os nossos olhos, porque os nossos olhos, assim como eles têm o poder de nos iluminar, ele tem o poder também de trazer trevas para nós. Vem para abençoar, né? Para nós, como guiar nosso caminho. Então nós devemos sim olhar para Jesus, cuidar os nossos olhos. Você tem cuidado dos seus olhos? Você tem olhado as coisas da vida com segundas intenções? Você tem cuidado para que você possa e venha agradar ao Senhor na sua maneira de ver a vida, de ver as coisas? Então eu quero te dizer que a palavra de hoje é: cuide dos seus olhos. Cuide do que você está olhando. O segundo exemplo que nós podemos ver na Bíblia Sagrada sobre alguém que não soube cuidar dos seus olhos é a mulher de Ló. Deus disse para eles que eles caminhassem, saíssem daquele lugar, porque haveria destruição. Deus não estava agradado com aquelas pessoas, pois eles estavam cometendo vários tipos de pecado, estavam distante do coração de Deus. Mas aquela mulher não entendeu, acabou olhando para trás. E quando ela olhou para trás, então, cobiçando com os seus olhos o que ela havia deixado naquele lugar, naquele momento, ela foi transformada numa estátua de sal. Nós podemos ver que até hoje aquele lugar é um lugar horrível, né? Não nasce nada naquele lugar. Sodoma não nasce nada, nenhuma planta. Se nós colocarmos aquele sal que está naquelas pedras lá, se nós colocarmos a ponta do nosso dedo e colocar na nossa língua, nós podemos ser então envenenados, né? Porque é enxofre. Caiu enxofre sobre aquele lugar. Então nós devemos ver que a ira de Deus, a justiça de Deus, ela está presente em todos os momentos da nossa vida, esteve em todos os momentos da história da Bíblia Sagrada. Então nós podemos ver que a palavra sempre vai nos dizer: lembrai-vos da mulher de Ló, a mulher que pecou com os olhos, né? Ela olhou para trás, ela não deveria olhar para trás. Quantas vezes nós também pecamos com os nossos olhos, olhando para as coisas do passado, querendo voltar ao que Deus já nos livrou, querendo voltar àquela velha vida ao qual Deus já nos tirou. Então devemos cuidar dos nossos olhos, que nós não venhamos ser e agir como Davi e não venhamos agir como a mulher de Ló. Nós sabemos as consequências de um mau olhar, né? De olhar as coisas de uma maneira de pecado, uma maneira de desejo, de fazer aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Deus havia os avisado: não olhem para trás, mas a mulher olhou. Eu quero te dizer neste dia que você deve estar atento, olhar somente para a frente, olhe para os montes de onde te virá socorro, olhe para o Senhor. Não olhe mais para trás e cuide o que você está olhando no dia de hoje. Cuidado com a cobiça dos seus olhos, cuidado com o que você está olhando. Aquilo que você está olhando pode abençoar a tua vida ou pode amaldiçoar o teu caminho. Que Deus possa guiar a tua vida. Fica na paz de Deus e até o nosso próximo vídeo.